Olá a todos, meu nome é Elaine. Hoje eu vou fazer aqui uma preleção para vocês. O tema da nossa preleção é Nascer de Novo, que é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de começarmos, vamos primeiro fazer o nosso recolhimento, a nossa elevação ao plano espiritual. E vamos assim, nos ligando aos nossos mentores individuais, nossos anjos de guarda. Vamos nos ligando também a Maria, nossa querida mãe espiritual, pedindo a ela que nos cubra com o seu manto azul de amor e de luz. E vamos também, junto a Maria, nos aproximando de Jesus, seu Filho amado e nosso querido Mestre. E juntos a Jesus, sentindo toda a sua luz nos envolver, sentindo a sua paz, a sua harmonia, vamos caminhando em direção a Deus, nosso Pai Criador. E lá chegando, todos nós ajoelhados em espírito, agradecemos pela oportunidade da vida, por estarmos aqui hoje, agradecemos por tudo que temos e por tudo que somos. E assim agradecidos, vamos entoando em uma só voz a oração que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, livrando-nos também de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos aqui começando, o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esse capítulo fala sobre a reencarnação, que a reencarnação já fazia parte dos dogmas dos judeus, mas tinha o nome de ressurreição. Só os saduceus que acreditavam que tudo acabava com a morte do corpo físico. Os judeus, mesmo com vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo, eles acreditavam que o homem poderia reviver. Eles não sabiam precisamente de que maneira isso poderia acontecer. Por isso, eles chamavam de ressurreição, o que nós, que estudamos o Espiritismo, chamamos de reencarnação. Com a diferença de que ressurreição dá a ideia de voltar à vida ao corpo daquele que já está morto. O que a ciência nos mostra que isso é materialmente impossível, visto que os elementos materiais do corpo se decompõem depois da morte. A reencarnação é diferente, é a volta do nosso espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado e que não tem nada de comum com o corpo anterior. O Evangelho cita a história de João Batista, dizendo que ele era a reencarnação de Elias. Então, era o espírito de Elias que habitava agora um novo corpo, que era João. Então, João Batista era Elias reencarnado. E também no Evangelho tem uma passagem que conta a história de Nicodemos, que era um fariseu, senhor dos judeus, que veio um dia conversar com Jesus, e Jesus lhe disse: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, sem entender nada, perguntou a Jesus: mas como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E Nicodemos continuou não entendendo nada e perguntou para Jesus: mas como pode isso? E Jesus observou: pois que
És mestre em Israel e ignora estas coisas. Se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Então, essa é uma passagem que está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Então, quando Jesus explica da reencarnação. E a ideia da reencarnação passa em outras muitas passagens dos evangelhos. Se a reencarnação fosse uma crença errônea, Jesus não teria deixado de a combater, como ele combateu tantas outras coisas erradas. Mas longe disso, Jesus sanciona com toda a sua autoridade e põe a reencarnação como princípio e condição necessária quando diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele insiste acrescentando: não te admires que eu te haja dito que é preciso que nasças de novo. Ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Então, essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos naquela época estavam em condições de compreender estas verdades. Mas, quando o homem que morreu tantas vezes, quando o seu corpo separado de seu espírito, o seu corpo está ali decomposto, o que é feito dele? Tendo uma pessoa morrido, como que ela pode reviver? Então, essa passagem está em Jó, no livro de Jó, no capítulo 10, do versículo 10 ao 14, que cita, que nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Então, também é uma citação aqui sobre a reencarnação. E aí, quando o homem morre, para onde vai? Se o homem morre, ele viverá de novo? Então, quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei porquanto a ela voltarei de novo. Então, essa é uma versão da reencarnação, que é uma versão da igreja grega. Então, em várias religiões também é falado sobre a reencarnação. E aí a gente vem falar da pluralidade das existências, que é muito claramente expresso nos evangelhos, e que é a ideia de que se morre uma vez e você pode reviver novamente, e reviver muitas vezes. Então, do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista filosófico, as provas da reencarnação resultam da observação dos fatos. Por quê? Quando observamos os efeitos e as suas causas, a reencarnação é uma necessidade absoluta. É uma condição inerente à humanidade, porque ela é uma lei da natureza. É pelo princípio da reencarnação que nós conseguimos refletir de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui hoje. E aí nós conseguimos explicar todas essas aparentes injustiças que a vida nos apresenta, que na verdade não existe nenhuma injustiça. E a reencarnação tem um outro fator muito importante. Ela fortalece os laços de família. Porque nós, espíritos que somos, nós vivemos em grupos, nós vivemos em famílias. Nós vivemos com outras pessoas com as quais nós temos laços de afeição, de simpatia, de semelhança. Nós nos buscamos uns aos outros. E quando nós desencarnamos, é como se nós estivéssemos voltando para casa, depois de uma longa viagem, e reencontramos os nossos amigos e familiares. E aí nós contamos para eles todas as experiências que nós vivemos. Muitas vezes, uns seguem os outros na encarnação, reencarnando juntos, vindo aqui para a Terra, se reunir com uma mesma família ou no mesmo grupo. É para viverem juntos, para trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso nós deixamos de estar unidos pelo pensamento e pelos laços do amor.
Os que não encarnam e continuam vivendo no plano espiritual por mais tempo, cuidam dos que vieram aqui viver mais uma experiência na Terra. Os espíritos mais adiantados se esforçam por fazer os retardatários progredirem. E a cada existência, todos nós avançamos um passo na senda do aperfeiçoamento. Não existe retrocesso. E quanto menos estivermos presos à matéria, mais viva se torna a nossa afeição pelas pessoas. Pela razão de que o nosso espírito mais depurado não tem mais os sentimentos ruins que causam perturbação, como o egoísmo, como a raiva, a inveja. Esse é o objetivo de percorrermos esse limitado número de existências corpóreas. É para nos depurarmos, é para transformarmos os nossos sentimentos. Porque a nossa alma é eterna e ela sobrevive sempre à morte do corpo. E Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos afins. Porque onde existe a união e a afeição, que são um índice de simpatia anterior, mas também existe um encontro de pessoas que não são assim tão simpáticas umas com as outras, não é verdade? Existem um encontro de pessoas que a gente não tem muita afeição, mas aí por que isso existe? Para nos servir de prova, é um meio para o nosso progresso. Então, as pessoas que ainda são más, né, vamos considerar assim, né, que ainda não conseguiram melhorar os seus sentimentos, as pessoas conseguem se melhorar pouco a pouco, né, porque aqui na Terra existem pessoas boas, pessoas más, pessoas mais ou menos boas, mais ou menos más, né, então somos um mix, né, a nossa humanidade é um mix. E esse convívio que nós temos com as pessoas, o cuidado que as pessoas boas têm com a gente, isso vai abrandando o nosso coração, vai melhorando as nossas atitudes, vai depurando os nossos sentimentos e com o tempo as antipatias acabam. E é assim que se opera a fusão de diferentes categorias de espíritos que vivem aqui na Terra, que somos todos nós. Por isso que aqui nós estamos vivendo hoje, porque nós encontramos pessoas boas, mas também as pessoas que ainda não são muito boas. Estamos todos aqui na mesma caminhada de progresso e de depuração dos nossos sentimentos. Agora vamos imaginar. Quantas encarnações será que já tivemos? Quantos pais e quantas mães já tivemos? Quantos filhos? Quantos parentes? Imagina, gente, se somos espíritos milenares e a cada encarnação nós vivemos experiências, compartilhando a nossa vida com diferentes pessoas. E quando desencarnamos, nós reencontramos no mundo dos espíritos as pessoas que mais amamos, sejam eles nossos amigos ou nossos parentes, mas sempre reencontramos aqueles com quem temos afeição, porque os laços do amor são eternos, como nós e como tudo que existe no universo. Por isso, não faz sentido não existir a reencarnação. Não faz sentido viver uma única vez. Imaginem, se a vida fosse única, para que tanto esforço para acabar tudo em nada? Não existiria esperança, não existiria justiça. Com a reencarnação, todos que se amam tornam a reencontrar-se, ou na Terra ou no espaço, mas todos juntos nós gravitamos para Deus. Nós somos o tempo todo ajudados, encorajados, amparados, e o nosso objetivo é viver em solidariedade, tanto nós encarnados quanto os desencarnados, porque nós temos um estreitamento, que são os nossos laços de afeição. E é isso que constitui uma verdadeira família. É o amor que existe entre nós e que nos dá a possibilidade de sempre reencontrar aqueles que mais amamos, independente de quantas existências nós tenhamos, porque os laços de amor são inseparáveis.
E aí, né? Será que existe um número de vezes que a gente pode encarnar? Né? Essa é uma pergunta muito interessante. Não, não existe. Não existe um limite precisamente traçado para a gente encarnar, reencarnar. Porque a cada encarnação, o espírito se purifica um pouco mais. E, consequentemente, a nossa materialidade vai diminuindo com o tempo. Existe vida não só no nosso planeta. Vocês sabiam disso? Nós estamos aqui na Terra. Porque esse é o mundo apropriado para o nosso momento atual de vida. Mas à medida que vamos nos melhorando, nós passamos a encarnar em mundos mais adiantados que a Terra, em mundos menos pesados e menos grosseiros que a Terra. E aí, esses mundos mais elevados, eles são quase fluídicos. Conforme nós vamos nos desmaterializando, o que isso significa? Significa transformar os nossos sentimentos, né? Significa fazer a nossa reforma interior, que é viver a lei do amor em nossas vidas. Conforme nós vamos fazendo essa depuração, a cada estágio, nós vamos sendo levados a viver em mundos que sejam apropriados para a natureza do nosso espírito. E para que serve a encarnação? Né? Será que a encarnação é um castigo? Não, não é. A nossa passagem aqui pela vida corporal é muito necessária, porque nos auxilia no desenvolvimento da nossa inteligência e também nas melhoras dos nossos sentimentos. A encarnação para todos nós é apenas um estado transitório. Os que desempenham com zelo as tarefas que Deus nos proporciona conseguem transpor mais rapidamente e menos penosamente os degraus da vida material. E mais cedo conseguem colher os frutos do bom trabalho que tiveram. Mas, ao contrário, os que usam mal a liberdade que Deus nos concede, retardam a sua marcha. E assim vão prolongando indefinidamente a necessidade da reencarnação, até que consigam se melhorar e praticar a lei do amor em suas vidas. Uma comparação aqui para facilitar o entendimento. É mais ou menos como na nossa vida escolar. Ninguém chega na faculdade sem ter passado por todas as séries e sem ter passado de ano em todas elas. Se a gente não estuda direito, se a gente não se dedica e não cumpre os nossos deveres, o que acontece? A gente repete de ano, não é verdade? Então, gente, todos nós estamos na mesma caminhada. Somos todos aprendizes nessa grande escola chamada Planeta Terra. E precisamos percorrer todas as séries das nossas classes até que a gente consiga chegar na nossa formatura. E é assim. Muitas pessoas que ainda não conhecem o Espiritismo acham que a vida na Terra é apenas um lugar cheio de angústias, que é castigo. Alguns dizem até que o inferno é que é aqui. Bom, primeiro que inferno não existe. O que existe são oportunidades de vida e experiências que podem prolongar a nossa permanência nos mundos inferiores ou abreviar o nosso tempo de encarnação material, dependendo apenas de nós mesmos, porque a caminhada é nossa. E quantos degraus a gente consegue transpor a cada existência? Então, a encarnação tem sempre uma finalidade bastante útil, porque as leis de Deus são soberanamente sábias e nada ele faz de inútil. Então, que possamos sair daqui hoje conscientes de que é pela reencarnação que nós, espíritos que somos, nos colocamos novamente em contato com as pessoas que precisamos encontrar para reparar os nossos erros e evoluir. São os laços de família. É a lei natural que a vida nos dá para a prática da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Espero que vocês tenham gostado, né? Mais esse aprendizado aqui dessa nossa preleção de hoje.
E agora eu convido vocês para que possamos todos nos recolher novamente, fechando os nossos olhos e iniciando assim as nossas vibrações finais. E vamos neste momento vibrando pelo bem universal, pela paz e união entre todos os homens. Vamos vibrando por todos os planetas, em especial o nosso planeta Terra. Vibrando por todos os países, especialmente aqueles que se encontram em guerras, em conflitos, com dificuldades políticas, sociais, econômicas. Vibrando por aqueles países que se encontram em catástrofes naturais. Vibrando também pelo nosso país, o Brasil, que é a pátria do Evangelho. Vamos vibrando pelos nossos governantes, vibrando pelos moradores de rua, pelos hospitalizados, vibrando também pelos orfanatos, pelos asilos, vibrando pelos desencarnados e seus familiares. E vamos também vibrando por esta casa espírita, o SEMI, que nos acolhe com tanto amor e com tanto carinho, vibrando por todos os trabalhos assistenciais aqui realizados, por todos os trabalhadores e assistidos. E vamos pedindo licença à espiritualidade para vibrar por nós mesmos, para vibrar fé, paz, resignação, esperança. E vamos vibrando também pelos nossos lares, pelas nossas famílias, vibrando por todos aqueles que mais amamos e também por aqueles que nos são mais difíceis, que são estas pessoas as que nos trazem os nossos maiores aprendizados. E vamos também deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa levar aonde for mais necessário. E assim, em teu nome, Pai, em teu nome, Jesus, vamos dando por encerrada a nossa preleção de hoje, dizendo sempre graças a Deus, que assim seja.